Gostaria de estar pensando com os irmãos nesta noite sobre responsabilidade mútua. Mas o que é isso, pastor? O que é a responsabilidade mútua? O que você quer dizer com isso? Bom, nós vamos ver qual é a responsabilidade do líder que Deus chama, qual é a responsabilidade da igreja a qual o líder serve. Eu quero basear esta palavra numa palavra do apóstolo Paulo. Se tem um apóstolo, meus irmãos, que incentivou, corrigiu, orientou, discipulou, é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia juntamente comigo em 1 carta de Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. O texto é Paulo mostrando a responsabilidade dos pregadores que Deus chama. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Há duas coisas importantes antes de adentrarmos no texto. Entendermos o que é realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma organização religiosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um organismo vivo. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, explicando Jesus Cristo como a base, como a pedra fundamental da igreja. Acabamos de cantar aqui que Cristo é realmente o cabeça da igreja. Cristo é o fundamento da igreja. O apóstolo Pedro diz, olha, lembrem que Cristo é a pedra fundamental da igreja. E vocês são as pedras da construção dessa igreja. E ele diz ali, simbolicamente, pedras que vivem. É isso que eu gostaria de estar enfatizando com os irmãos nesse texto. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras que vivemos. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é composta de pedras que oram, de pedras que pregam o evangelho, de pedras que louvam, de pedras que testemunham verbalmente aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Então, a igreja de Cristo não é uma organização. A igreja de Cristo é um organismo vivo. Pedras que vivem. Diante desta realidade, irmãos, cada membro tem o seu valor. Cada membro tem a sua função a desempenhar na igreja. E é isso que o apóstolo Paulo está se preocupando, em mostrar qual é o papel do líder, o que ele chama aqui de dispenseiro, e qual é o papel da igreja. Portanto, vamos refletir nesta noite. Qual é o papel do líder? Qual é o papel do líder? O que Deus espera? Como no Velho Testamento foi usado muito a palavra que foi usada é atalaia, mensageiro, aquele que Deus designava para levar uma mensagem. Qual é o que Deus espera dos seus atalaias? O que Deus espera dos seus ministros? Bom, a própria palavra interpreta a palavra. Eu tive um professor que dizia o seguinte: a maior e melhor interpretação é a Bíblia interpretar a Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele nos dá algumas dicas. O que Deus espera dos seus ministros? O que Deus espera dos seus dispenseiros? Versículo 2 nos diz: ora, além disso, o que se requer dos ministros, ou seja, dos dispenseiros, é que cada um seja encontrado fiel.
O que Deus espera de um pastor, o que Deus espera do pastor Cleves, é que ele seja encontrado em todas as suas ações fiel. Um bom mordomo, essa ideia de dispenseiro significa alguém que está responsável para cuidar, guardar, velar, reproduzir. Um bom dispenseiro seja encontrado fiel. Mas aonde que vai aparecer essa fidelidade? Aonde podemos encontrar um ministro fiel? O apóstolo Paulo orientando o jovem pastor Tito. Ele fala no capítulo 2, versículo 1, que exponha a palavra sem reserva. Ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém, aquilo que eu quero que seja falado, aquilo que eu quero que seja ensinado. Exponha a sã doutrina. Queridos, sabe o que eu aprendo aqui? O ministro não tem mensagem própria. O atalaia não tem mensagem própria. Pastor Cleves não tem mensagem própria. Qualquer pastor, qualquer ministro não deve ter mensagem própria. Ele deve ser fiel à mensagem que Deus tem já proclamado através da palavra. Por isso a recomendação: seja fiel, fala a sã doutrina. Algo muito necessário em dias que vivemos, aonde a Bíblia já não é suficiente, aonde a Bíblia já não é capaz de ser a única solução para o ser humano. É a Bíblia e mais uma série de coisas. É a fé e mais uma série de crendice. É a rosa, é a água, é um monte de coisa que os irmãos podem ter lido e ouvido. Queridos, nós temos que entender que a Bíblia, ela é suficiente. O pastor, por mais que ele tenha oportunidade de ter um curso teológico, de estudar vários segmentos de linhas doutrinárias, mas a palavra de Deus, ela é infalível e ela é indispensável. Minha pregação não deve ser baseada no que o fulano escreveu, o que o fulano pensa. A minha palavra deve ser pregada naquilo que a Bíblia diz. Fundamento da fé é no que Deus nos deixou escrito. Essa era a preocupação de Paulo com o jovem pregador Tito. Fala a sã doutrina. E hoje, meus irmãos, estamos vivendo em dias difíceis. Expondo, olha o que Timóteo fala agora. Agora Paulo falando de Timóteo, um filho na fé. Capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que texto maravilhoso! Olha o que diz: expondo essas coisas, você será um bom ministro de Cristo, você será aprovado, você será realmente aplaudido porque você está fazendo, aplaudido no sentido de que Deus está se agradando, de que você está sendo fiel. Expondo essas coisas, será bom ministro de Cristo, alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Eu fico impressionado, irmãos, como o apóstolo Paulo se preocupa com a fidelidade da pregação da palavra. Será que essa preocupação não está hoje sendo mais do que necessário? Eu creio que sim. Temos tantas correntes pregando. Eu sempre preguei, agora esses dias ainda preguei, que o Evangelho não mudou. O Evangelho não mudou. O Evangelho não vai mudar. Agora a forma de pregar o Evangelho está mudando.
A forma de se pregar a palavra está mudando. Antigamente se pregava que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Infelizmente hoje nós temos correntes que pregam que apenas o Evangelho não é suficiente. Tem que ter ainda uma série de outras coisas para complementar. Complementar o quê? A nossa salvação é por fé, é por graça, e a palavra é suficiente. Pastor Kleber, a palavra é suficiente. Se a palavra não for suficiente, não tem algo que possa superar. Não tem algo que possa suprir. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. E volto para Pedro, exortando esses momentos de desvio doutrinário. Olha o que ele diz. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus sempre supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Essa parte eu estou interpretando. Se alguém fala, fale segundo a Bíblia. Se alguém serve, sirva de coração. Que tudo o que ele fizer, que tudo que ele falar, que possa ter como objetivo a glória de Deus. Meus queridos, Deus espera que tudo o que eu faço, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que você possuiu ou vai possuir, seja para a glória dele. Uma vez nós compramos um pequeno freezer vertical, bem pequeno. Esse freezer já rodou, hoje está com a minha filha, servindo lá. E quando a gente morava no Mato Grosso do Sul, temos irmão do Mato Grosso do Sul aqui, lá é muito quente, Iguatemi, né? Não é diferente de Naviraí, aquela região ali. Nós fizemos um esforço e compramos um pequeno freezer. Mas eu fiz a seguinte oração: Senhor, eu não quero ter esse freezer só para o meu bel prazer. Será que esse freezer vai servir para a glória do Senhor em outras famílias? Para outros eventos? Irmãos, e serviu. Certo dia alguém chegou: pastor, pifou minha geladeira lá, você não tem algo para arrumar para nós? Falei: Senhor, obrigado. Vai o freezer para casa do irmão. Ou vai ser aberto esse freezer para colocar algum alimento para não estragar. Talvez você não tenha pensado nos mínimos detalhes que possa glorificar a Deus, mas Deus está preocupado em ser glorificado até nessas pequenas coisas que nós às vezes até achamos que não tem valor para Deus. A palavra de Deus diz: se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém faz algo, faça na força que vem de Deus. Queridos, há a ordem para os ministros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3. Há uma ordem para os ministros: que apaciente o rebanho do Senhor com amor. Lembra que Jesus chama no capítulo 21 de João o apóstolo Pedro. Depois de Pedro ter negado, depois de Pedro ter se escondido, Pedro é restaurado por Jesus. Pedro é restaurado. E lá no capítulo 21, ao findar uma conversa com os seus discípulos, Jesus chama Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus repete a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe, eu já falei. Terceira vez: Senhor, Pedro, o Senhor fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu posso imaginar, meus irmãos, que Pedro já estava irritado. Sim, Senhor, o Senhor sabe, eu já falei que eu te amo. Então apacienta o meu rebanho, apacienta a minha igreja. É muito importante essa colocação de Jesus. A motivação de um pastor, a motivação de alguém que Deus tem escolhido para ministrar para a sua igreja, para conduzir a sua igreja. Aliás, a palavra pastor é aquele que alimenta, aquele que conduz,
a vida espiritual das ovelhas. E Jesus então está provando ali, com 3 perguntas, a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o eixo do ministério, a fonte do ministério de um pastor, o sucesso do ministério, é o amor que ele tem por Deus e pela sua obra e pelas ovelhas. Se tirarmos o amor, não sobra nada, porque Deus é essa fonte de amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E a Bíblia diz que esse amor, ele foi derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, para que nós possamos também amar o nosso próximo, servir o nosso próximo, que apacente o rebanho com amor. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangido, mas espontaneidade, como Deus quer. E a pergunta que Jesus faz: Pedro, tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Uma outra característica de um pastor é que ele deve fazer tudo para a glória de Deus. Ele não é o holofote, ele não é a pessoa que está lá como o primeiro, é Deus. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versos 17 e 23: fazei tudo para a glória de Deus. Ainda em Colossenses capítulo 3, verso 23, o apóstolo vai um pouquinho mais a fundo. No finalzinho diz: façam tudo de... O que está lá? De coração. Sabe o que significa isso, meus queridos? Que temos que fazer realmente de coração, sem pensar, apesar de que há uma promessa de Deus, que todo aquele que serve o Senhor de coração haverá galardão, mas devemos fazer de coração não só a obra do Senhor, mas o seu trabalho secular. Sabe aonde se conhece um verdadeiro cristão? É no trabalho. Quando ele não murmura, quando ele não xinga, quando ele não chuta a caixa, quando ele não cumprimenta com mau humor, aí se conhece realmente o verdadeiro cristão. Por isso que a Bíblia diz que devemos fazer tudo de coração, como para Deus, como para o Senhor. Bom, aí vimos algumas coisas brevemente que cabe a responsabilidade do pastor. Qual é a parte de contrapartida agora da igreja? O que Deus espera agora da sua igreja em relação aos seus atalaias, em relação aos seus pastores, ou seu pastor? Primeira coisa que a Bíblia nos mostra, que Deus espera que os seus atalaias, que os seus mensageiros sejam considerados. E isso nós temos vários textos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, versículo 13, aonde o apóstolo está aqui chamando a atenção de que a igreja deve ter consideração por aquele homem, por aquele ministro, por aquela mulher, por aquela pessoa que Deus tem colocado. Aqui estamos falando do pastor. Consideração. Sabe por quê, meus irmãos? O pastor não é um super-homem. Ele tem defeitos. É claro que a Bíblia é muito clara em mostrar a qualificação de um pastor, a qualificação de um diácono, a qualificação de um presbítero. Está muito claro isso. Mas mesmo com essas qualificações descritas ali em Tito e também em Timóteo, nós devemos lembrar que esse pastor também, ele é um ser humano. Alguém falou, antes de ser um pastor, ele era um pecador. Depois de pecador, ele se tornou um salvo, um cristão. E agora, como salvo, ele foi escolhido para servir o Senhor de tempo integral. Então, há uma necessidade da igreja considerar os homens que são tementes, fiéis à palavra.
Que sua igreja seja obediente nos ensinamentos. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei os vossos guias, obedecei os vossos pastores, para que façam a obra, não com gemidos, não constrangidos, mas com prazer. Uma das coisas mais lindas, irmãos, que eu acho na igreja, é quando as pessoas, depois de receber uma palavra de ensinamento, elas demonstram preocupação em colocar em prática aquele ensinamento, em colocar em prática na sua vida. Eu já tive o privilégio, assim como eu já tive o desprazer também de dizer, olha, a tua mensagem serviu para outro, não serviu para mim. Isso pode acontecer, né? Mas tive muitas pessoas dizendo, olha, aquilo que você falou, que Deus te usou, eu quero com a graça de Deus, eu quero com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor por excelência, eu quero colocar em prática. Eu fui despertado por essa palavra, eu desejo ter uma palavra, uma vida realmente conforme essa palavra escrita. E aí a gente se alegra, meus irmãos, saber que a palavra entrou no coração. Então Deus espera que a sua igreja seja obediente, que o trabalho pastoral possa ser somado e não dividido. Mas há uma coisa muito interessante, meus irmãos, que a igreja precisa fazer constantemente com o seu pastor e com a sua liderança. A igreja precisa orar por seu pastor. Olha o que diz Paulo, lá no capítulo 6, versículo 18 e 19, de Efésios. Ele, depois de recomendar que a igreja orasse pelos irmãos, depois que a igreja não esquecesse de orar pela vida espiritual dos irmãos, pela vida financeira dos irmãos, pela saúde dos irmãos. Eu estou colocando aqui a minha interpretação. A Bíblia só fala que Paulo pede que os irmãos orem uns pelos outros. E no final ele diz, e orem também por mim, para que me seja dada a palavra, como ela deve ser pregada, no abrir da minha boca. Meus irmãos, essa palavra para mim tem um significado muito grande. A igreja precisa orar pelo seu pastor. A igreja precisa interceder pelo pastor. A igreja precisa orar pela família do pastor. A igreja precisa, que eu chamo de cobertura espiritual. Assim também como a liderança tem a obrigação de dar a cobertura espiritual para o rebanho. A liderança que Deus tem levantado nesta igreja é também como proteção espiritual, como cobertura espiritual para as famílias. Para as famílias. Paulo diz, olha, não esqueça de orar por mim. Irmãos, não esqueçam de orar pelo seu pastor. Eu sei que isso não precisa nem estar falando aqui. Eu conheço a igreja. Eu conheço os irmãos. Agradeço porque os irmãos têm orado até por mim, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Então, uma das coisas que Deus espera da sua igreja em relação aos seus ministros, ou seu pastor, é que a igreja ore, interceda pelo seu pastor. E a Bíblia fala também que a igreja precisa honrar o seu pastor. De que forma? De que forma que a igreja pode estar honrando? Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 29, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13. A igreja precisa estar honrando. Eu entendo que a primeira honra é de obedecer a palavra. Não obedecer a ordem do pastor, obedecer aquilo que se ensina. Outras formas de honrar é também estar orando por ele. Orando. Tendo parceria. Honrar significa você reconhecer ele como seu líder, como alguém que Deus colocou, para juntos você crescer. Juntos crescemos com liderança e igreja.
E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, meus irmãos, há uma coisa muito interessante que Deus espera, que você, como membro da igreja, que os irmãos como membro, isso não estou me referindo só aqui nesse momento, mas é muito importante que como igreja e pastor, nós sejamos amigos. Amigos. Eu li uma frase que me chamou muita atenção, e vou repetir para os irmãos essa frase, que eu guardei há muitos anos, isso que eu li, que diz o seguinte: o pastor pode ter líderes com ele, mas pode não ter amigos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que você tenha liberdade, com o pastor Kleber, né? O pastor Kleber é de casa, né? Tenho certeza que amanhã o pastor Kleber já vai fazer um churrasco e vai convidar para os irmãos para ir lá. Né? Ele não gostou da ideia, né? Mas que tenha liberdade, irmãos. Eu tenho liberdade hoje nós temos um trabalho missionário, mas só para os irmãos terem ideia, há 30 anos eu e minha esposa e minha família servimos a Deus de tempo integral. A maior parte do nosso ministério foi no Mato Grosso do Sul, 17 anos. E eu sempre tive liberdade de brincar com os irmãos sempre tiveram liberdade de brincar comigo, claro, tudo respeitando, né? Membro respeitando pastor, pastor respeitando membro, tendo consciência de limites. Mas há uma coisa muito importante, que nós precisamos desenvolver amizade com irmãos. Que os irmãos, como irmãos de fé, como famílias de fé, que os irmãos possam ter liberdade de sorrir, de brincar. Como diz um amigo meu, às vezes até de jogar a conversa fora, mas conversa decente, conversa edificadora. Há uma necessidade dessa amizade, irmãos. Quebrar o gelo. Né? O que acontece quando você chega num ambiente onde está todo mundo assim? Você chega dando risada, brincando, quebra o gelo, né? Mas se você chega num ambiente onde está todo mundo feliz, você chega carrancudo, também quebra o ambiente. O que aconteceu com o irmão? O que aconteceu com a irmã? Então, há uma necessidade. Eu gosto muito de uma passagem do Velho Testamento. Quando Daniel foi colocado na parede pelo rei Nabucodonosor para dar a revelação do sonho daquela estátua, os irmãos estão lembrados, né? O que a Bíblia diz? Que Daniel recorreu aos seus amigos. Foi e compartilhou, olha, eu tive um sonho. Aliás, o rei teve um sonho, assim, os irmãos sabem da história. E eu quero que vocês agora me ajudem a orar para que Deus me revele. Que eles são maravilhosos, irmãos. Daniel tinha amigos que podiam ajudar ele na carga espiritual, numa resposta que ele precisava para o rei. E ali se juntou Sadraque, Mesaque e Abednego. E oraram. E Deus revela para Daniel. E ele vai então com a resposta para o rei. A importância da amizade. A importância de você ter alguém para repartir o seu fardo, repartir a sua carga. Aliás, meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós precisamos uns dos outros. Nós somos igreja, não dependentes, nós somos interdependentes. Há uma interdependência. Eu preciso do irmão, o irmão precisa de mim, cada um precisa, para que realmente a igreja cresça. Esse é o meu desejo, irmãos, para esta igreja. É o meu desejo, irmão Cléber, para o ministério do irmão. Que o irmão possa ser realmente essa pessoa que o irmão tem sido, continuar sendo. Pastor não é título. Pastor é vocação. Tem muita gente que está carregando o título de pastor e nunca foi. Nunca foi pastor. E tem gente que nunca carregou o título de pastor e é pastor. Essa é a verdade, irmãos. É a verdade. Então, queridos, hoje um momento especial para a igreja, um momento especial para o irmão Kleber, que nesse momento já vai ser feita a segunda parte da ordenação do irmão, como ministro, como pastor dessa igreja. Eu quero convidar o pastor Túlio
agradecido a Deus que posso estar aqui participando desse culto a Deus. Sou muito grato a Deus. Estou alegre. Talvez não demonstre muito isso, mas lá por dentro eu estou muito alegre. Estou contente. E em continuidade ao programa dessa noite, eu quero chamar o irmão Cléris até aqui à frente. Primeiramente, para passar as mãos do irmão este presente da igreja para o irmão. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Essa é uma boa. Em primeiro lugar, como a Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, com os comentários criteriosos que se encontram aí. Amém. Belo presente. Muito obrigado. Belo presente. E, continuando, nós vamos orar, dedicando o irmão Cléris a Deus, e eu tenho a companhia de outros pastores, alguns já com idade como eu, pastor Abel, pastor Walter, pastor Silvio, por favor, esses irmãos que já têm experiência no ministério, já há vários anos que ministraram a palavra, continuam ministrando, alguns já com dificuldades e problemas como eu, mas pela graça de Deus aqui estamos. Não é que nós vamos transmitir alguma coisa para o irmão Cléris, mas nós vamos suplicar a Deus a bênção dele sobre o Cléris, assim como ele foi bondoso para conosco, seja com o nosso irmão que está iniciando seu ministério aqui nesse lugar. Isso é um exemplo que se verifica em Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia vários líderes, e entre eles um chamado Saulo, que depois veio ser mais conhecido por Paulo, né? E Silas, que foram chamados por Deus, reconhecidos pela igreja. A igreja pediu a bênção de Deus sobre eles, e nós também vamos fazer isso com o irmão Cléris. Então, é uma sequência de acontecimentos ao longo do tempo, que aquilo que nós fazíamos, pregar, testemunhar, o irmão Cléris, com a graça de Deus, possa levar adiante. Nós vamos, o irmão pode ficar de joelhos aqui. Chega mais perto. Vamos começar pelo irmão Abel, orando em favor do Senhor, nosso querido Pai, agradecemos já pela Tua palavra que foi exposta ao nosso coração. Te agradecemos, Deus, porque Tu está presente e Tu é realmente um Deus presente e por isso alegra nossos corações. Tu esteja abençoando, Senhor, nosso irmão, que ele possa realmente sempre estar visando a Tua pessoa, para que possa ter um ministério frutífero diante de Ti, ó Deus, nessa igreja. Muito obrigado por esta vida, Tu abençoe também a sua família. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer por esta igreja, por esse momento que ela está passando, dessa consagração e ordenação do nosso irmão Cléris. Esteja abençoando a sua vida, a sua família e esta igreja. Esteja com ele, que ele seja um homem dedicado à oração, à leitura da tua palavra, e para poder, assim,
pastorear nesta igreja, cuidar de cada filho teu, ó Deus, de cada ovelha tua, assim como ele também é ovelha. No nome de Jesus eu peço, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a vida dele e sobre todos nós. No nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero pedir em favor do teu servo, que o Senhor possa dar sabedoria para ele. Dar sabedoria na ministração da palavra. Dar sabedoria em qualquer situação que envolva aconselhamento, que envolva orientação espiritual. Que o Senhor possa usar o teu servo. Que o teu Espírito Santo possa conduzir sua mente, suas palavras, suas ações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, amado Pai, continuando na tua presença, quero te agradecer muito pela vida do irmão Clévis, que foi salva pelo teu Filho, Senhor Jesus, e chamado por ti para te servir. Amém. Continues abençoando esse teu filho e capacitando para fazer a tua obra aqui nesse lugar, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado. Continuando, nós queremos, nesse momento, apresentarmos o irmão Clévis como o pastor titular desta igreja. E não só apresentá-lo, mas colocar nas mãos de Deus para que ele faça esse trabalho que Deus tem estabelecido, tem dado. E como o irmão Clévis, sem a sua esposa, não é completo, nós a convidamos, pedimos para que ela também chegue até aqui. E já que eles também têm 2 filhos, que esses filhos também cheguem, porque agora não se trata só de uma pessoa, mas de uma família. Por favor, podem chegar. Me perdoe porque eu esqueci de pedir para que ficassem de pé, mas agora ainda tem tempo de todos ficarem de pé. Nesse momento em que queremos também pedir para o irmão Williams, que é o presidente da igreja, chegar até aqui, nesse momento especial, para orar conosco, impulsando o irmão Clévis como pastor da igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, damos graças, Deus, por tudo que tens feito aqui no nosso meio, em nossa igreja, e como tens sustentado, Deus. Graças te damos por tudo, por esse momento aqui, Deus, por sermos participantes também, por podermos estar participando desse momento tão importante aqui para a continuidade desse trabalho. Que o Senhor Deus esteja sempre capacitando o irmão Clévis, dando sabedoria, que ele possa estar sempre transmitindo a tua palavra conforme a tua vontade, Deus. A partir de hoje, Senhor Deus, oficialmente, ele é nosso pastor titular aqui, responsável também pela continuidade, Senhor, de muitos trabalhos, pela observação, Senhor, da tua palavra e da doutrina, Deus. Graças te damos por tudo, também pela sua família, sua esposa e filhos, a Deus, seus familiares, aqui presentes também, a Deus. Abençoa cada um, proteja, Senhor, os irmãos aqui, a Deus. Graças te damos por tudo, pelos outros pastores aqui também presentes, a Deus, pelo ministério de cada um deles. Como o Senhor Deus tem sustentado e capacitado em todos os anos do ministério de cada um aqui dos pastores presentes, vemos, Senhor, as tuas bênçãos, ó Deus, na vida de cada um deles. E que essas mesmas bênçãos também estejam sempre acompanhando o irmão Clévis na continuidade aqui, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Deus, pela palavra que ouvimos, pelo esse tempo, pelo dia de hoje, Senhor Deus. Como a tua palavra diz, eu já mencionei, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres e agradecidos a ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Continuando, Pai Celestial, quero mais uma vez pedir a tua bênção sobre o irmão Clévis, a sua esposa, os seus filhos aqui presentes,
diante desse trabalho que é teu, Senhor, habilite o irmão Cleves e a sua família a serem instrumentos, para serem instrumentos nas tuas mãos. Abençoe a igreja como um todo e todas as pessoas que aqui chegaram e vão chegar para ouvir a tua palavra, que sejam poderosamente abençoados por ti mesmo. Em nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe muito. Deus parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós vamos esperar um momentinho até que a família chegue até lá a porta para receber os cumprimentos de todos que aqui estão. Ok? E depois deixa eu ver. Eu gostaria da oportunidade de falar uma palavra. Pode ser? Pode ser depois? Primeiramente, quero agradecer a Deus que tem nos dado essa oportunidade, né, para servir a esta igreja. A igreja pode se assentar se quiser, ficar descansando mais tranquilamente. Quero agradecer a todos os que estão presentes, aos pastores que vieram de suas cidades, vieram de longe, para cooperar com essa obra, para estarem presentes como amigos, como irmãos, e também ajudando nos detalhes necessários, né, a essa consagração. Agradecer todos os visitantes, agradecer todos os membros dessa igreja, que como eu disse algumas vezes, é meu ambiente, é minha casa. Eu sou feliz de viver com vocês, né? E os irmãos têm me conhecido ao longo desse tempo, sabem que eu aqui não estou jogando palavras ao vento. De fato, eu tenho um carinho por essa igreja e eu tenho um relacionamento bom e abençoado com essa igreja. Deus tem me dado essa bênção, essa graça, né? E agradecer também aos aqueles que não são membros aqui da igreja, mas estão nos visitando, que são meus amigos da Cleusa, e também os familiares, né? Irmãos da Cleusa, amigos, os familiares, a minha sogra é membro da igreja também. Aqui está bom, se eu mencionar nomes, talvez outros vão ficar sem o nome mencionado e vou ser injusto, né? Mas enfim, também minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos estão com a gente hoje. É um dia que vai ficar memorável para mim, um dia inesquecível, né? O qual sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele tem me dado, né? E sou grato a todos aqui. Quero ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Sou grato a Deus que tem me colocado nessa obra, né? Eu sempre digo que essa obra é uma obra impossível. Por quê? Porque ela não pode ser realizada apenas com capacidades humanas, embora Deus use as nossas capacidades humanas, mas não é apenas disso que é feita a obra de Deus. A obra de Deus, ela só é possível ser realizada se o próprio Deus estiver com sua presença e com sua bênção sobre nós, né? Com sua capacitação, dando-nos a força, dando-nos tudo que precisamos para a realização dessa obra, né? Sou grato a Deus, sou grato a essa igreja. Eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos 13, 14 e 15.
Diz assim a palavra de Deus. Aqui, essas palavras é Jesus falando, tá? É o Senhor Jesus Cristo mesmo dizendo essas palavras. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o próprio Senhor Jesus, como símbolo de serviço ao próximo e amor ao próximo, dentre tantas as coisas que ele fez, ele escolheu um dia simbólico aqui para lavar os pés dos seus discípulos, que era um costume daquela época. Era um costume daquela época que quando chegava um visitante na sua casa, que tinha caminhado por um percurso muito empoeirado e usavam sandálias onde os pés ficavam expostos ali, chegavam com os pés sujos, com os pés empoeirados, e então quando chegava na casa daquela pessoa como um símbolo de atender bem aquela pessoa, de amar aquela pessoa, ela mesma, o dono da casa mesmo, ou ele, ou mandava um servo fazer isso, lavar os pés daquela pessoa que chegou ali. E Jesus, ele disse, eu, sendo Senhor e Mestre, dou esse exemplo, então eu quero que vocês façam a mesma coisa. E lavar os pés dos outros aqui é um símbolo, que nós não fazemos isso literalmente, de lavar os pés, não literalmente, mas é um símbolo de servir para outra pessoa, servir aquela pessoa naquilo que ela está precisando, atender aquela pessoa, se preocupar com ela, né? Demonstrar interesse por ela, não só nos momentos de alegria e de festa, mas nos momentos de angústia, de dor, de luto. E essa igreja sabe o que é alegria e festa? Sabe, mas sabe também o que é dor, o que é luto e o que é angústia. Muitos aqui em pouco tempo passaram por lutos aqui, passaram por tristeza. Então, nesses momentos, é compromisso meu, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos da dor também. É compromisso meu, assumido diante de Deus, de estar ao lado dos irmãos, né? De estar presente, de estar participando, né? E esse texto da palavra de Deus, ele é inspirador para mim, porque o Senhor Jesus, o nosso Senhor, aquele da quem recebemos ordem, o Senhor, Criador, Deus, Filho de Deus, de quem recebemos ordem, Senhor absoluto de tudo e de todos, Ele demonstrou humildade, humanidade e amor, servindo. Ele veio aqui para servir, para amar, para dar a sua vida em resgate de todo aquele que nele crê, para salvar o pecador que se havia perdido. E ele demonstrou tanta humildade, tanto amor, e ele disse, quero que vocês façam o mesmo. Vocês não me chamam de Senhor, e eu sou, ele disse. E se eu, sendo Senhor e Mestre, faço isso, quero que vocês façam o mesmo. Então, é inspirador para mim e é inspirador para toda a igreja, de demonstrarmos, de estarmos presentes, não só na hora de compartilhar uma bênção, não só na hora de compartilhar uma alegria, mas na hora também das angústias, que a gente sabe, nós todos aqui sabemos, as angústias que já passamos, as dores e perdas que já tivemos. Nós somos entendidos nisso, né? Nós, que eu digo todos nós, até aquele que é criança, que ainda é novinho, também já pode ter passado por algum momento tão crucial na vida, onde precisou ser socorrido, né? Então, é meu compromisso com essa igreja, mesmo sabendo, Deus, das minhas limitações,
das minhas distrações, das minhas imperfeições, mesmo sabendo Deus disso, mesmo estando eu consciente disso, eu tenho um compromisso diante de Deus e diante dessa igreja, de estar presente com vocês, de ser uma bênção para vocês, de servir vocês. No caminho, na trajetória, é provável que vocês vão me ver cometendo uma falha aqui e outra ali, né? Porque sou irmão igual a vocês. Sou humano igual a vocês. Mas não uso disso como desculpa para não cumprir minhas responsabilidades. Eu quero cumprir minhas responsabilidades. E sei que Deus me fortalecerá para isso. E Deus, que um dia me salvou, que um dia me resgatou, me trouxe para o reino do seu amor, como diz a palavra. Esse mesmo Deus que um dia me salvou, me perdoou, restaurou a minha vida, me deu uma nova vida. Esse mesmo Deus é o Deus que vai me capacitar. E não somente isso, mas estou confiante também que os irmãos têm no coração esse mesmo compromisso com Deus, de ser fiel a Deus, como o pastor trouxe na mensagem dele, que é esperado do ministro de Deus que ele seja fiel. Então, eu tenho já implantado no meu coração que o meu propósito é esse, de ser fiel, independente se as circunstâncias estarão boas ou se os ventos estarão contrários, né? Mas vou me refugiar sempre aos pés do Senhor Jesus, para que Ele me habilite, me capacite para tudo que está por vir, né? Então, os irmãos, visitantes, parentes, familiares, convidados, recebam minha gratidão por estarem comigo nesse dia memorável, nesse dia inesquecível, onde Deus tem confirmado aquilo que era desejo do meu coração, de ter um dia esse ministério. Eu tenho orado por isso já há alguns anos, e aqui Deus tem dado a resposta. E eu me alegro por saber que a igreja fez isso de modo espontâneo. A igreja fez isso de modo que já estava também no coração da igreja. Não é uma coisa que só eu desejava, mas Deus mostrou para mim que esse desejo também estava no coração da igreja. Então, isso foi perfeito. Né? Então, eu agradeço a Deus. Quero, nesse momento, encerrar aqui com uma oração. E logo após, creio que já estaremos liberados para descer para lá, né? Onde será servido a janta. Então, vamos orar nesse momento. Podem ficar assentados mesmo, reverentemente, de olhos fechados. Nosso amado Pai, que está nos céus, queremos, ó Deus, louvar e glorificar o Teu nome, te exaltar, te adorar, porque só o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda honra, glória e louvor e adoração. Te damos graças, Senhor, por esse momento tão especial. E nos colocamos diante do Senhor como vasos de bênçãos, como foi cantado aqui, como foi dito naquele hino que foi cantado. E somos vasos nas mãos do Senhor. O Senhor é o oleiro. O Senhor trabalha em nossa vida, para que sejamos usados para a glória do Teu nome, para louvor e glória do Teu nome. Que o Seu nome seja exaltado, seja reconhecido como Senhor e Salvador, através de nossas vidas. Obrigado, Pai amado. Te damos graças, Senhor, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.